Olá, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos com S na foto, mais uma entrevista. Estamos felizes de vocês estarem novamente com a gente. Dessa vez vamos conversar com a historiadora, mestre em educação, Leonor Franco de Araújo. Tudo bem? Como vai, Leonor? Ai, muito honrada, agradecida do convite, feliz por estar aqui, feliz por estar de volta à Vitória, não é? Depois de 4 anos de Salvador e desejando saúde a todo mundo nesse período de pandemia, né? Que a gente continue vivo. Fala um pouco da sua história, sua formação, conte pra gente. Eu sou capixaba da Gema, verdadeiramente nascida na Ilha de Vitória. Minha família é uma família que se perde desde a fundação, né, de Vitória. Meu avô foi prefeito, meu tataravô foi fundador da primeira escola de Vitória, né, uma escola que era particular, mas também atendia gratuitamente alunos. Nós somos uma família de professores, é uma tradição na família, né? Os homens foram professores, as mulheres foram professoras, também tem muitos advogados, que era típico, né, do ensino superior. Eu nasci na Ilha de Vitória, fiz todo, né, passei minha juventude toda aqui, minha infância, minha juventude. Sou formada na Universidade Federal do Espírito Santo como historiadora, atuo muito na área pedagógica, porque gosto muito de educação. Eu fiz mestrado em educação, mas eu fiz mestrado também em políticas públicas e trabalhei com um período muito significativo da história do Espírito Santo, que é a segunda metade do século XIX. Eu fiz uma análise política da Assembleia Legislativa Provincial, trabalhando com a presença dos padres na Assembleia Legislativa Provincial. Hoje eu faço um doutorado na Universidade Federal da Bahia, e fui gestora federal, né? Passei 6 anos em Brasília, primeiro no Ministério da Educação, depois na Presidência da República, trabalhando no Ministério de Políticas para Igualdade Racial, que era CEPIR, né? Que era da Presidência da República, e na área de turismo também já atuo há muitos anos, né? Dei aula há muito tempo no SENAC, no curso de guia de turismo. Dei aula também para o pessoal do técnico em turismo, que a gente também teve um curso no SENAC sobre técnico em turismo. Dei aula na Estácio de Sá, no curso de turismo, quando nossa amiga Gorete era coordenadora do curso. Né? Cuidei do estágio muito tempo do curso e foi uma experiência muito bacana. E sou professora do Departamento de História da UFES. Há 38 anos, isso aí, né? Comecei cedo e 2 filhas, né? E além disso, sou uma mulher religiosa, sou Ekede de Oxalá, sou do Candomblé, e hoje me considero uma mulher muito religiosa e minha vida tem sido pautada por essa construção coletiva que é necessária a todos nós para continuarmos vivos nesse país. Maravilha, que bom ter orgulho, ter uma capixaba, né? Ter uma capixaba com tanto conhecimento. Vamos compartilhar um pouco disso. Faça a relação pra gente, de alguma maneira, por favor, entre história e turismo. Onde que há um elo profundo que muitas vezes passa despercebido? Eu acho que é fundamental para todo cidadão brasileiro conhecer a história do país. Eu acho que isso é que te dá a possibilidade de você entender o que você vive hoje, né? E também se preparar para o que virá. Lógico que a gente não tem bola de cristal, mas isso é fundamental. Para o turismo, então, a relação é fundante. Não tem como você fazer turismo sem conhecer a história do local e a história que se relaciona a isso. A essência daquele local, né? Daquela região. Porque, e aí eu acho que qualquer profissional do turismo, seja ele turismólogo, seja ele agente de viagem, seja ele dono de hotel, seja ele, né, técnico em turismo, é necessário que você tenha o conhecimento do local que você vive, mas que você também tenha o conhecimento, porque ele pode ser um polo emissor, mas ele pode ser um polo receptor, o local, daquelas ligações que você tem com outros locais. E isso é necessário que você conheça a história. Por quê? Porque esse conhecimento da história faz com que você tenha produtos mais bem acabados, não é? Um receptivo
com muito mais qualidade e principalmente que você possa ter políticas públicas nesses locais que reverenciem essa questão e reverenciem esta ligação, né? Então, por exemplo, nós temos cidades irmãs de Vitória. Portugal tem cidade irmã, acho que na Itália também tem cidade irmã. Como é que a gente trata isso? Qual é a relação que a gente estabelece a partir daí? Porque isso vem por uma trajetória histórica. Isso. Não é o acaso, né? Não é o uma relação acaso. por trás disso. A socialização de questões ligadas ao turismo ou somente questões comerciais têm destaque no mundo onde tudo tem um preço e só quem paga usufrui. Algo também que vemos na questão do produto ou do serviço turístico. Poderiam traduzir um pouco, explicar isso um pouco melhor para a gente? Fabrício, a gente vive numa sociedade capitalista. Isso a gente não pode negar, né? Porque tem prós e contras, né? Tem que haver um equilíbrio. Com tudo na vida, né? O nosso grande problema é que o capitalismo selvagem que coordena este país não consegue perceber que a necessidade de políticas públicas, a necessidade de você dividir e repartir melhor a renda nesse país, traz progresso para todo mundo. Porque quanto mais diferença você tiver entre a classe alta e a classe mais baixa, aqueles que passam fome, aqueles que não têm habitação, aqueles que não têm acesso à saúde, mais difícil vai ser viver nesse país, mais aumenta a violência, mais aumenta a incerteza. Infelizmente, nós ainda temos uma ideia de parte do trade, aí não estou querendo generalizar, mas isso tem sido orientador de algumas questões, que acha que turismo é uma atividade empresarial. Essa é uma questão local do Espírito Santo ou é uma questão nacional? Não acho que seja uma questão local, não, sabe? Eu acho que é uma questão até mundial, dependendo do local onde você esteja. Porque foi desta maneira que a atividade começou. Só que na atualidade, nós não temos mais como manter a atividade turística achando que só empresário, que só o particular, que só o empreendimento particular vai dar conta da atividade turística. Vou te dar um exemplo simples. Nós temos no Espírito Santo hoje, e aí o IFAM que me corrija se eu estiver errada, né? Mas nós temos no Espírito Santo hoje o maior conjunto arquitetônico jesuítico da América, quiçá do mundo. Por quê? Porque nós tivemos uma atividade jesuítica no Espírito Santo que encampou todas as áreas, né? Eles foram empreendedores, eles foram educadores, eles foram catequistas. E aí nós temos propriedade de Kennedy, que é a igreja de Muribeca, a São Mateus, que é a igreja de São Mateus, passando por todo o estado, não é? É um produto turístico que não é explorado. Desconhecido, né? Completamente desconhecido. É um circuito religioso importantíssimo que poderia ser comercializado em qualquer lugar do mundo para os católicos. Qual é a nossa grande questão? A questão da gestão pública. A gestão pública no Espírito Santo, ela não enxerga a atividade turística como uma atividade lucrativa, como uma atividade que realmente possa fazer diferente para a sua população. Então, o que acontece? Adianta a gente vender um circuito desse se a gente não tem estrada para chegar na igreja de Muribeca? Se nós não temos condições públicas necessárias para chegar na igreja de Carapina, que está aqui pertinho da gente? Outro produto desconhecido, fantástico, próximo. Exatamente. E aí? Né? Então é exatamente isso. Nós temos a igreja uma das igrejas mais antigas ali em Vila Velha, funcionando, né? Isso procede na prainha. Sim, né? Que é a igreja do Rosário. O que eu vejo é que nós precisamos, o trade turístico precisa rever essa questão, né? Tem que ser quebrar paradigmas, ter uma nova mentalidade. Já passou da hora, né, Leonor? Já passou muito da hora. Já passou muito da hora, né? Não dá mais pra gente fazer atividade turística como a gente fazia na década de 80 e 90. Não existe mais. Não existe mais. Gente, turismo de massa acabou. Turismo de massa hoje você faz em cruzeiro.
É o que você falou, a população tem que ser, talvez seja a grande interessada naquela movimentação toda. Com certeza. E acaba ficando no plano secundário. Por exemplo, se você lembra do projeto Visitar em Vitória, né? É um projeto que nós começamos bom exemplo, entrevistando a comunidade, conversando com a comunidade do entorno daqueles imóveis com os quais nós íamos trabalhar. Porque não adiantava a gente só olhar o imóvel, não adiantava só restaurar o imóvel e abrir o imóvel para visitação. Por quê? Porque aquilo que você não conhece, você não preserva. Então eu lembro que nós tínhamos pessoas que moravam em volta, por exemplo, da igreja de Santa Luzia, né? Sim. Daqueles locais ali na cidade que jamais tinham entrado no imóvel, que não sabiam da história do imóvel, não sabiam o que aquilo representava para a cidade em termos históricos, em termos civilizacionais. Né? Então é necessário e ficaram maravilhados, né, Leonor? A impressão foi muito bom. Tem ao meu lado foi muito local bom. Tão fascinante. Exatamente, foi muito bom porque quando a gente entrevistava essas pessoas, nós não falávamos só do projeto. A gente falava, por exemplo, também a gente perguntava o que elas esperavam da atividade turística, como é que elas viam a atividade turística, né? O que elas achavam que estava faltando naquela região para que houvesse um bom fluxo, para que houvesse trânsito de turistas, se elas iam receber bem o turista, se interessava a elas, se não interessava, né? E aí, junto com isso, vieram muitas coisas. Veio o comércio, veio o emprego para os guias especializados. Todos ali em volta ganharam, os profissionais ganharam. Todo mundo ganha. Isso que é o bom do turismo, né? E essa é a questão. A gente precisa trabalhar em rede. O projeto Visitar, ele desandou em algum momento, né, Eleonor? Dá pra gente apontar alguns motivos, algumas razões? Olha, a razão principal do projeto Visitar não ter tido continuidade foi a falta de interesse da gestão pública municipal de Vitória. Eles alegam que tem que ser feito um investimento. Não, investimento você tem que fazer em qualquer política pública. O problema é você não conseguir ver a atividade turística como política pública. Sim. Com o advento de tanta tecnologia e facilidades provocadas pelo acesso mais fácil às informações, como que a questão da nossa área você enxerga, você imagina, possa se contribuir? Já que a gente está numa época onde a informação está muito fácil e, em tese, isso poderia facilitar muito a atividade do turismo. Você consegue relacionar? Faça a relação pra gente, eu consigo fazer essa relação, mas eu devo te dizer, a princípio, que nada substitui o ser humano, né? Então, nada substitui o acolhimento. O contato direto, né? O acolhimento que você faz na recepção. Por quê? Porque o turista, ele quer ser acolhido. Você viaja, você vai para os lugares. A primeira coisa que se você tiver que reclamar, eu não fui bem atendido, o fulano não me deu a informação, ninguém vai reclamar que a internet mandou você para o lugar errado, porque você vai reclamar com quem? Exatamente. Não é? Essa entidade que existe, que está solta por aí, que é a internet. Agora, nós precisamos, como todo trade turístico precisa, se atualizar e se qualificar num mundo que não volta atrás e que está aí colocado, que são as mídias sociais. Tem como você retornar? É algo que veio para ficar e que tem uma força poderosa. Exatamente. E aí, é importante, eu sempre falo isso, né? Parece, às vezes até parece que é arrogância, mas não é. Se a gente não usar as ferramentas que nós temos com qualidade, qualificadamente, você, em vez de aproveitar aquilo que está à sua disposição, passa a ser um problema. Passa a ser um problema. Passa a ser um problema, passa a desqualificar o seu produto. Então todo mundo acha que pode entrar no PowerPoint, botar uma fotografiazinha, fazer um textinho e que aquilo virou folder turístico. Não é assim, gente. Todo mundo acha que pode entrar em qualquer plataforma e montar um site. Também não é assim. Nós temos profissionais próprios para que isso aconteça de maneira... Porque, por exemplo, o cara monta um site, o sindicato abre um site. Aí na hora que você entra no site do sindicato, você vê que a última informação é de outubro de 2020. Já era. Me poupa. Não é não?
A pessoa vai falar, eu não vou voltar aqui, não tem uma notícia atualizada. E assim como o destino turístico, né? A informação que está ali, ela tem que ser atualizada. Então, por exemplo, hoje em dia, quando eu falo que o turismo de massa acabou, é porque, na verdade, hoje, o turista, ele viaja em família, ele viaja em pequenos grupos, né? Porque ele não tem mais a necessidade de se juntar a um grande grupo para conhecer um destino turístico. Ele pode fazer isso com a sua família, né? Você hoje entra... Até sozinho, né? Sozinho, com certeza. Você hoje entra... A gente faz muito isso quando está trabalhando, né? Você chega na cidade para trabalho e você tem os momentos que você quer conhecer, quando a gente pode, né? Vai para um lugar, vai para outro. Então você tem um GPS hoje, você tem roteiros turísticos prontos na internet. O cara vai lá, coloca lá no GPS do carro dele e vai passear. Chega facilmente em qualquer local. Chega facilmente em qualquer local. Mas como vai estar esse local, né? É aí que está a questão. Você entendeu? Está pronto para me receber? Não, e aí é o seguinte, você vai chegar naquele local, de qualquer maneira, tem que ter alguém ali para abrir aquele local, tem que ter alguém ali para limpar aquele local, tem que ter alguém ali para vender o produto que aquele local produz. Tem que ter um guia especializado, porque tem coisas que não adianta. Tem que ter alguém para te dar um bom dia, né? Com certeza, para fazer o acolhimento. Isso, né? acolhimento. Porque mesmo que você tenha a informação na internet, a informação que você recebe ao vivo é outra, né? É outra. Olho no olho, né? Olho no olho, o cara fala assim, não, vou te levar ali, que ali você vai comer um negocinho assim, do jeito assado, blá, blá, blá. Que muitas vezes essa informação não está na internet. Apesar de todo o conteúdo de viagem que a gente tem tido na televisão, nos sites, nos blogs, no Instagram, no Facebook, porque é muita gente trabalhando com essa questão da viagem, porque hoje todo mundo pode viajar. Identidade do Espírito Santo. Qual é a identidade, afinal, de nosso estado? Pois é, essa é uma questão antiga, né? Isso. Porque todo mundo falando que a gente não tem identidade, que não sei o quê. Eu não uso mais o conceito de identidade, porque eu acho que o conceito de identidade te prende, te acorrenta em preconceitos que para nós não faz mais sentido, né? Eu uso o conceito de pertencimento. Eu acho que a gente tem pertencimentos que são históricos no Espírito Santo, né? Então a primeira coisa do nosso pertencimento é a nossa religiosidade. Nós somos um povo estreitamente religioso, né? Nós temos... O capixaba é muito religioso, né? Ele começa com jesuítas, hoje o número de evangélicos é imenso, né? E são as mais diversas religiões, né? As mais diversas religiões. A gente tem o Zen budismo, a gente tem metodista, nós temos o pessoal aí do Seixinoe, candomblecistas, umbandistas, quantidade de umbandistas. É um diferencial em relação a outros estados, será, Leonor? Ou uma coisa do Brasil? É diferencial em relação ao nosso estado, porque a nossa religiosidade, ela andou de braços dados com a política. Né? Quando eu te falei que eu fiz mestrado em políticas públicas, eu trabalhei com a Assembleia Legislativa Provincial. Esse período da segunda metade do século XIX, que é um período onde o Império está se estabelecendo, né, e está tendo toda uma atividade política no sentido da República, em todos os lugares do país, principalmente nos lugares mais adiantados, caso de Pernambuco, de Salvador, do Rio de Janeiro e tal, quem estava assumindo a política eram os profissionais liberais. Eram os advogados, eram os médicos, aqueles que estavam naquelas faculdades tradicionais, as primeiras faculdades fundadas no Brasil, que eram os filhos da elite, eram considerados profissionais liberais. No Espírito Santo, até a República, a maior parte dos presidentes da Assembleia Legislativa Provincial eram padres. A maior parte era padre. Os padres viviam aqui uma vida, porque o sacerdócio era uma das poucas oportunidades dos filhos da elite se formarem no ensino superior. Então, nós tivemos um padre aqui que nunca entrou para dar uma missa e que tinha família. E que o filho dele foi padre, que o neto dele foi padre. Né? Então, pela possibilidade de estudar. Então, essa questão é a questão da identidade nossa. Nós temos uma identidade que é marcada pelas 3 grandes etnias que ocuparam o Estado, né? Por brancos, negros e indígenas. Então, nós temos traços dessas 3 culturas na nossa vida. Nós temos uma culinária especialíssima.
que traz o trato, né? Que traz essa união dessas 3 etnias. É só a gente pensar na muqueca e pensar na torta capixaba, que é o melhor exemplo disso, né? Nós somos... eu digo que o capixaba é um povo simples. E aí eu não estou falando que é simplório. É simples, mas a simplicidade pode ser a coisa mais luxuosa que existe, né? Então, por exemplo, a Praia do Canto, porque ela fica no canto. A Avenida é beira-mar, porque ela está na beira do mar. A Praia da Castanheira, porque tem uma castanheira lá. Quer dizer, a gente não complica. Isso, essa simplicidade se torna mais um apelo para que as pessoas sejam acolhidas. Exatamente. E é uma coisa que nos coloca, né? E eu tenho falado muito sobre isso, Fabrício, porque de uns 10 anos para cá, eu tenho visto muitas pessoas dizendo que o capixaba não é acolhedor, o capixaba não é hospitaleiro, que as pessoas não têm sido bem recebidas. E eu fico muito assustada com isso. A que se deve, será? Porque isso não é uma realidade. Não, e porque um dos traços do nosso pertencimento é o acolhimento, é a hospitalidade. Né? Eu lembro quando eu era jovem, quando eu era mais nova e tal, nós recebíamos muito e as nossas famílias todas falavam pra gente. A pessoa chegou, você tem que estar disponibilizada para aquela pessoa. É um momento único que você vai ter. Exatamente, né? A casa tem que estar receptiva, você vai passear com a pessoa, você tira horas do seu dia. E eu comecei a ficar muito cismada com isso, com essa fala. Porque eu comecei a ter muitos amigos que vinham para cá, principalmente professores da universidade, né, que fizeram concurso, que eram de fora e vinham para cá, e falavam desse susto de chegar aqui e não ser bem recebido, e não ter acolhimento, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu comecei a pensar muito nisso. Eu acho que uma das razões, e isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, é que nós temos uma mobilidade populacional muito grande na Grande Vitória. Muito grande. Não só na Grande Vitória, no estado como um todo, mas na Grande Vitória ela é enorme. Quando você diz mobilidade, são pessoas que vão e que vêm. São pessoas que se movimentam em busca de trabalho, de emprego. São pessoas que vão e que vêm, mas são principalmente pessoas que vêm para trabalhar no Espírito Santo. Então, há 4 anos atrás, você pegava, por exemplo, a população da Serra, mais de 60% da população da Serra eram de pessoas que não tinham nascido no Espírito Santo. Normalmente vindo a trabalho, profissionalmente ou para estudar. Geralmente ou pela qualidade de vida, norte, nordeste de Minas, sul da Bahia. Pela posição do estado, sim. E pela necessidade do trabalho. Então você tem muita gente de fora que se estabelece nessa região. E hoje, quando a gente pensa sobre identidade, sobre pertencimento capixaba, nós precisamos fazer novas pesquisas, estabelecer novos parâmetros. Porque hoje você tem uma realidade completamente diferente do que você tinha 20 anos atrás, né? Hoje o capixaba não é maioria em muitos municípios no Espírito Santo. Interessante. Isso tem que ser avaliado, né? Muito, tem que ser muito estudado para que a gente possa entender por que mudou tanto esse perfil do nosso acolhimento com as pessoas de fora. Entendi. Descobrir onde que está. Isso é fundamental para a atividade turística, né? Ótimo. Leonor, vamos falar então agora desse profissional tão importante, tão fundamental para a área de turismo, que é o profissional guia de turismo. Uhum. Fale pra gente um pouco da formação que esse profissional tem que ter, da importância de um guia local, do comprometimento, né, que ele tem com o turista, que é a grande razão dessa nossa atividade. Fale um pouco para nós. O guia de turismo é o primeiro profissional do trade, né, da atividade turística, durante muito Primeiro tempo. contato, muitas vezes, que o turista vai ter com aquele local. Não, eu falo de formação mesmo, de categoria profissional. Sim. Durante muito tempo, porque agora os bacharéis também conseguiram aprovar a sua lei de regulamentação profissional, mas durante muito tempo nós fomos a única categoria do trade que era reconhecida por lei como categoria profissional. E eu acho que as pessoas tinham que ter um mínimo de entendimento do que isso significa. Não é à toa que nós éramos durante muito tempo a única categoria do trade que era reconhecida por lei como profissional do turismo. Por quê? Porque nós lidamos com vida diretamente. É uma responsabilidade extrema. É uma responsabilidade extrema, porque você está conduzindo vidas e essas vidas dependem de você em muitas das atividades. Principalmente atividades, por exemplo, que lidam com a questão do meio ambiente. Atividades que são atividades ecológicas. Né?
quando você entra numa mata, quando você visita uma cachoeira, quando você coloca um povo numa embarcação. Numa trilha. Exatamente, porque é o seguinte, mas o cara comprou o pacote na agência de turismo. Quem tá lá com você sou eu, não é o agente de viagem. Eu tenho que saber quais são as condições do mar, para dizer, ó, vamos ou não vamos. O agente de viagem não vai estar lá para ver isso. O hoteleiro não vai estar dentro do hotel para saber se o apartamento está limpo ou está sujo, se a comida está bem servida ou não. É o detalhe naquela oportunidade. Exatamente. Que pode ser único. E aí a gente tem um problema, Fabrício. Nós temos um grande problema nessa relação dentro do trade turístico. Como nós somos a única categoria do trade que é autônoma, isso quer dizer, nós somos profissionais que nós trabalhamos por pagamento, ou nós somos autônomos, ou nós temos MEI, né? São poucos, eu acho que hoje, se a gente botar num percentual aí, ele giraria entre 3% a 5% de profissionais que têm carteira assinada como guia de turismo. Isso é raro. Quando eu trabalhava mesmo como guia de turismo, que era a minha atividade principal, nunca foi a minha atividade principal, sempre foi uma atividade junto com outros, mas sempre eu encarei isso com muito profissionalismo, né? Era uma coisa muito prazerosa, né? Muito. Não só prazerosa, mas eu via na atividade e vejo até hoje na atividade essa grande possibilidade de você fazer com que o outro entenda a importância da sua história e daquele local que é seu, né? Mas eu lembro, por exemplo, que eu trabalhava com a Intercontinental, trabalhava com o Edson, com o Romildo, com a Dona Lourdes, e que muitas vezes eu tinha proposta de outras agências e eles falavam, não, você só trabalha com a gente, né? Mas isso acontece raramente. Só que esta é uma relação desigual dentro do trade. Como nós somos, né, pagos por serviço, como a gente é visto pelo trade, né, como uma categoria que recebe, né, por demanda, como nós não somos empreendedores, dentro do sentido clássico da palavra, existe uma diferença de tratamento com esses profissionais. O que eu quero dizer com isso? Muito claramente, né? Eu sou muito honesta nessa questão. O trade turístico trata diferente o guia de turismo dos outros profissionais. Nós não temos a mesma consideração do trade. Apesar da grande importância deste profissional dentro da atividade turística, nós não temos o mesmo tratamento. Uma incoerência. Isso acontece há muitos anos? Desde sempre. Desde sempre. Eu fui presidente do Sindicato dos Guias, eu sei como é que isso rolava. Ou seja, dificilmente, né, Leonor, um guia de turismo profissionalizado, apto, preparado, ele consegue sobreviver dignamente, eu digo, pela questão da quantidade de trabalho, por receber por diária ou receber por um período, ele tem dificuldade de sobrevivência, apesar da importância que existe. Ele tem diversas dificuldades com relação a isso, principalmente porque os órgãos de classe da categoria hoje são órgãos completamente fragilizados. Sim. E que não funcionam, como é o caso da Federação Nacional, como é o caso dos sindicatos estaduais. Não tem devido à organização, né? São órgãos fragilizados, não só a organização, é a questão também de como a categoria vê os seus órgãos de categoria. Infelizmente, a qualificação do guia de turismo hoje não prima por ter uma qualificação política para este profissional. E eu não estou falando de política partidária, você vai ser da esquerda, da direita, do centro? Não é isso. Quando eu falo de uma formação política, é de como o profissional vê a sua categoria e a relação da sua categoria com os agentes, sejam eles particulares ou públicos. Se a categoria não acha que o sindicato é importante, o sindicato está fragilizado. Ele está fragilizado. Você não tem uma tabela de preço. E esse neoliberalismo que tem sido adotado dentro da atividade turística também prejudica muito o guia turístico. O guia de turismo prejudica muito, 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 muito. Porque ele vai ter, cada um individualmente, tem que negociar com o agente que está contratando, preço, e isso faz o quê? Joga o preço do serviço para baixo. Joga o preço do serviço para baixo. E essas pessoas muitas vezes não conseguem ver
a quantidade de anos que a gente dedica ao estudo, O Guide à qualificação, muito a necessidade da qualificação permanente. Que não se esgota, né? O conhecimento não se esgota. Mas essa é uma questão, Fabrício. A categoria também precisa reconhecer e precisa entender que qualificação é uma coisa que você vai ter que fazer até o dia que botarem você dentro do caixão. E as escolas de formação, Leonor, pelo Brasil inteiro? Esse é um problema que nós temos também, É um problema grande. A questão da formação é um problema porque ela antes ficava no Ministério do Turismo, depois ela passou para o MEC, e aí a própria legislação não consegue ser clara e ser eficiente ter devida objetividade, na fiscalização desses cursos que têm sido dados. Esses cursos falham na hora da formação política. Então a gente vê que a maior parte da categoria não entende o que é política pública e não entende a importância e a necessidade de você ter um órgão de categoria forte que te represente, exatamente pelas características da profissão, não é? E eu lembro quando eu era presidente do sindicato, eu tinha uma diretoria magnífica, que era uma diretoria de gente qualificada, porque a gente sempre trabalhou com essa questão da qualificação. Quando nós demos curso no SENAC, nós tínhamos uma preocupação, por exemplo, de ter um profissional da área que fosse guia. Então eu dava aula de história, mas eu era guia. Anderson dava aula de geografia, mas ele era guia. Romedinho dava aula de legislação, mas ele era guia. A menina que dava primeiros socorros era enfermeira, mas era guia. Então, uma historiadora, um geógrafo, Romildo, que era da área de legislação, mas que também é guia de turismo. Uma enfermeira. Que também é guia de turismo. Por quê? Porque é necessário você fazer essa conjunção. Por que esse curso desandou, Leonor? Você imagina? É pelo custo? Na verdade, o curso não desandou. Eu acho que a questão é do mercado. Não é? Havia demanda? Chegou um momento? Havia demanda, só que chegou uma hora que nós tínhamos um curso que era muito caro. Sim. Pelo nível dos profissionais e pela duração e do que ele demandava. Hoje nós temos essa facilidade tecnológica que nós comentamos há pouco. Isso não deveria ser um ponto positivo? E pode ser muitas vezes? Olha, Fabrício, eu vou te dizer uma coisa assim. Quando a gente começou a ver toda essa movimentação, né, de internet, de mídia, eu pensava assim, nossa, minhas filhas vão ser pessoas assim muito competentes. A gente hoje geração delas, né? A gente vai ter tanta informação, tantas possibilidades, vai ser né? Tão maravilhoso, porque todo mundo vai ter acesso à informação. E o que a gente vê, cara? É verdade. A coisa desanda, né? A gente vê um consumo irresponsável da informação que está sendo gerada. Exatamente. Fake news é o que há. Então não adianta você ter essa quantidade, esses megabytes de informação, se você não tem a capacidade crítica, a capacidade de reflexão de em cima ler dela, né? essa informação. Né? De analisar. De analisar essa informação. De comparar, de comprovar. Exatamente. Então, de qualquer maneira, o que acontece é que você precisa ter um ser humano que interprete essa informação. Exatamente. Que transforme essa informação em algo que vá trazer sabedoria, que vai trazer qualidade de vida. Né? E aí, isso aí tem coisas que não tem livro nem professor que seja substituído pela mídia. Leonor, você já até comentou, mas seria importante a gente falar um pouco da questão das comunidades, da importância, da necessidade das comunidades serem atendidas. Existe turismo sem valorização do povo, comunidade? Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Pode existir por um tempo curto, depois não se sustenta. É aquela história, o turista quer chegar, a pessoa que está se deslocando quer chegar num lugar onde os moradores estejam felizes. Porque... Estejam bem, né? A gente tem... Para ser bem recebido. A gente tem aquela máxima do turismo que diz que a cidade só é boa para o turista se ela é boa para o seu morador. Essa é uma máxima que a gente tem no turismo. Isso é fato, Porque né? é exatamente isso, né? É exatamente isso. Eu lembro que uma vez eu cheguei em Maceió e eu fiquei na orla, né? Me colocaram no hotelzão, na orla e tal e tal.
Mas eu ia fazer uma visita no interior do estado. Na época eu estava trabalhando na presidência da República e eu trabalhava com comunidades quilombolas. E eu fui até Palmares, né? Fui fazer uma visita no interior do estado. E aí, assim, 6 quilômetros de faixa ali, 8 quilômetros de faixa da área, daquilo que eles chamam de Costa Verde, ali em Maceió, dali para dentro é a miséria. É a miséria, é a miséria, a miséria, a miséria, a miséria. Aquilo que é gerado ali. É algo que o turista não vê, mas que está tão próximo. Exatamente, exatamente. Isso acontece também em Guarapari, né, Leonor? Isso acontece em Guarapari, isso acontece em Vitória, isso acontece em Salvador. Não é? E é a realidade, né? Só que são questões diferenciadas. Por quê? Porque por mais, por exemplo, em Salvador, por mais que você não queira, o turismo movimenta a comunidade inteira. Que essa é a grande questão. Já se tornou fundamental. Essa é a grande questão, não é? Entendi. Porque, por exemplo, vamos pensar em Guarapari. Se você não tem uma boa infraestrutura de fornecimento de água, o que acontece? Vai abrir em plano verão. Recolhimento de lixo, né? Temos um caos. Eu fui passar um Réveillon em Arembepe. Eu tinha alugado uma casa. Localiza pra gente Arembepe, Leonor. Arembepe é litoral norte da Bahia, para cima de Salvador. Você vai para cima de Salvador. Arembepe é uma comunidade historicamente reconhecida como uma comunidade alternativa, hippie, porque tem uma área ali que é uma comunidade hippie, etc. Mas Arembepe é famosíssimo. Dentro, Brigitte Bardot falava de Arembepe, essas coisas. É um pequeno paraíso, né? É. E aí nós alugamos uma casa no centro de Arembepe entre o dia 26 de dezembro até o dia, acho que 8 ou 10 de janeiro. A gente ia passar o final do ano em Arembepe. Cara, dia 2 de janeiro eu peguei minhas coisas e fui embora. Não quis nem devolução do dinheiro da casa. O que houve, Leonor? Não tinha água, nós ficamos 3 dias sem água. Você imagina você ficar sem água com criança dentro de casa, com família dentro de casa. Aí você ir comprar um pão e você tem que ficar na fila 1 hora, 1h15 para comprar um pão. Foi no verão, né? Época de... Ou seja, toda atividade vai por água abaixo, né? Entendeu? Leonor, a gente agora entra a gente está vivendo um novo momento, né? Você até tocou na questão do hospital, a gente agora vive essa questão da pandemia. Havia um modelo de turismo antes da pandemia, vamos botar março de 2019, né, quando tudo isso começou, talvez um pouco antes, e outro pós, né? E quais são as impressões desse novo, incrível, surreal, né? Eu acho que o termo é esse momento, que beira o inacreditável, esse momento histórico que nós estamos vivendo. E uma das principais atividades impactada com isso foi a atividade do turismo. Qual a sua leitura do antes e do depois, já que a gente está vivendo um momento histórico revolucionário, que tem trazido muitos problemas, mas que nos alerta para várias outras possibilidades nesse novo cenário, nesse mundo que está aí? Pois é. Eu acho que a atividade turística já vinha mudando, principalmente a partir de 2000, 2005. Eu acho que a atividade turística já vinha mudando exatamente por conta dessas novas mídias. Isso. Nós que vivenciamos o antes desse outro e agora a gente consegue ver claramente. Isso. Eu acho que a pandemia, ela acelerou algumas coisas, com a questão principalmente no atendimento não presencial na atividade turística, não é? E eu considero que esse período de pandemia deveria ser um período de reflexão para o trade. Reflexão profunda e única, né? Profunda. Principalmente, como é que nós estamos lidando com a atividade turística. Por que eu estou falando isso? Quando eu entrei aqui, tinha um cartaz do Projeto Tamar, lá embaixo. Sim. Oferecendo atividade como pesquisador. Seja um pesquisador no Projeto Tamar durante toda... O cartaz não tinha um telefone, não tinha um e-mail, não tinha nada. Eu não sei como é que a pessoa vai entrar em contato. Como é
Como tem um símbolo do Projeto Tamar, eu estou considerando que aquilo ali deve ser uma propaganda do Projeto Tamar. E aí a pessoa, lógico, entra na internet e vai achar o Projeto Vai Tamar. pro Google, né? Mas o Google não Exatamente. responde tudo, ou Exatamente. responde errado, Exatamente. muitas vezes. E aí eu fico pensando no individualismo que nós exercemos dentro da atividade turística. Eu acho que a pandemia serviu para mostrar ao mundo o seguinte: ninguém vive sozinho. Pelo contrário, precisamos cada vez mais um do outro, não é isso? Quem vive sozinho tende a morrer com muito mais facilidade do que quem vive em comunidade, do que quem constrói coletivamente. Isso é científico, né, Leonor? Isso não é eu acho, Com certeza. né? É o científico. Então, o trade turístico precisa aprender Acordar, né? a projetar, a fazer as suas atividades em rede. Hotel não vive sem restaurante, restaurante não vive sem agência de viagem não vive sem guia de turismo, não vive sem o bacharel, não vive sem o técnico. A famosa Essas cadeia pessoas- de turismo, que não é Exatamente. uma coisa que infinita. hoje a gente fala que é trabalhar em rede. Né? Mais do que nunca. É trabalhar igual em uma rede. rede de aranha. Se você partir um pedacinho, Já desmorona tudo sente. Tem que ser E refeito. concorre para que isso seja rapidamente sanado, para que a rede continue funcionando. Não é? Então o que acontece? Na hora que vem uma pandemia e a atividade não funciona assim, a atividade inteira desmorona. E foi o que nós vimos acontecer. A atividade inteira desmoronou. E no mundo inteiro, né, Leonor? No Agora já não é mundo- mais uma questão No local. mundo inteiro, com relação aos guias de turismo, por exemplo, os guias de turismo viraram alvo de política pública de assistencialismo. Sim. Tem grande parte dos guias de turismo hoje que está sobrevivendo com cesta básica. Com R$600 do governo, que agora virou 150. Entendeu? Isso tem ocorrido com frequência, né? Com frequência, mais de 60% da categoria está nessa situação. Uma incoerência, né? Um profissional que tem que ser tão bem formado tem que passar por uma situação. Principalmente em locais onde a atividade do guia de turismo é uma atividade principal. Então você vê isso, por exemplo, a gente viu acontecendo reações, né, manifestações de guias em Paris, na Índia, e no Sri Lanka, na Capadócia, porque é gente que trabalha com atividade turística, são guias de turismo que trabalham E essencialmente. sobrevivem e vivem muito bem, né? Com essa atividade. Exatamente. E aí o que acontece? De repente, esse pessoal tá sem nenhum tipo de serviço e vira alvo, porque eu digo que é virar alvo, porque política pública assistencialista não te dá autonomia, não garante a sua sobrevivência, é uma coisa ali daquele Passageira, momentinho, muito passageira, né? E aí a gente precisa fazer essa reflexão exatamente disso. Por que que a atividade turística foi tão impactada e por que a grande tendência é que ela demore a se recuperar nesse mundo pós-pandemia? E a minha resposta para você é exatamente porque a atividade turística tem uma lógica capitalista, selvagem, empresarial, que não pensa na construção coletiva e não pensa a atividade como política pública. Gente, vamos combinar. Definitivamente. Turismo do Espírito Santo não é turismo de praia. Se continuar nessa tecla, nós vamos continuar do jeito que nós estamos. Nosso turismo hoje é outro. Nós temos produtos que, se bem trabalhados, e aí eu volto novamente a falar, tem que ter investimento público. As tem que ter montanhas investimento. capixabas são um bom exemplo, Leonor? Fabrício, O trabalho nós desenvolvedor. temos hoje no Agroturismo. Espírito Santo, um turismo que a gente podia fazer só com relação a montanhas, e aí eu tô falando elevações rochosas, monadinox, montanhas e tal. Por quê? Turismo de aventura. Nós temos rampas de voo livre no Espírito Santo que não tem em outros lugares do país. Tem etapas do Mundial, né? Sim, nós temos áreas para escalada que não tem em outros lugares do país. A gente teve aqui uma atividade de extração de pedra preciosa durante a década de 80, 70 e 80, onde nós temos as maiores águas marinhas produzidas no mundo, no Espírito Santo. Ninguém sabe disso. Gente, a pedra da agulha. Você vai a Pancas,
a ocorrência de monumentos rochosos é uma coisa fantástica. Um dos grandes paisagistas nacionais, o Burle Marx, ele ficou encantado com o que ele viu em Pampas. Principalmente no que você com a está dizendo. diversidade botânica. É só ir ali na floresta ali de Santa Lúcia. Santa Teresa também. Em Santa Teresa, a reserva de Santa Lúcia, magnífica. Tem Uma gente, das maiores biodiversidades gente do planeta. Do planeta. Tem gente que vê o Espírito Santo só para observação de pássaro. Que só tem ali, né? Só tem ali, entendeu? E a gente tem esse produto aí pronto muitas vezes E não trabalha o próprio com capixaba isso. desconhece. E não trabalha com isso. O agroturismo. Ótimo, o agroturismo já deu. Ele tem que fazer parte de uma cadeia turística. Ele somente o agroturismo hoje, a tendência é não funcionar. Não é? Você que tem essa trajetória tão bonita, né, tão ampla, né, na área de turismo, com todo o conhecimento que você tem agregado, você é uma pessoa, é uma mulher otimista em relação apesar das dificuldades, mas também houve muitos ganhos, como a gente conversou há pouco. Eu só consigo viver com alegria. Eu não consigo viver sem ter alegria. E a alegria não é estar você com os dentes aparecendo, rindo, né? Mas a alegria é você... É espírito, né? Você ter a condição de permanecer são no meio dessa loucura toda, né? A gente tem visto durante essa pandemia quantas pessoas foram afetadas pela falta de possibilidade, né, de entender o que é estar recluso, né, o que é ter vivência individualizada. Eu brincava com algumas pessoas, né, que falavam assim, meu Deus, já estou há 3 meses dentro de casa e não saio para nada. Eu falei, gente, quando nós nos iniciamos no candomblé, a gente passa 90 dias recluso num lugarzinho que não tem nem janela. Então, para nós, a gente tirou isso de letra, né? A gente tirou isso de letra. Mesmo assim, muitas pessoas da minha religião, a gente teve que estar junto, porque as pessoas, apesar do individualismo que o capitalismo prega, né? Elas não estão acostumadas a viver sozinhas, elas não estão acostumadas a se bastar. O que é algo necessário e fundamental. Viver sozinha, muitas vezes. Viver consigo próprio, não é isso? Pois é, porque a gente está bem dentro de uma solidão. A gente ainda tem estar só, não estar solitário. Sim, não é? Essa eu acho que é a grande vivência que a gente tira nesse momento. Então eu digo que a alacridade faz parte hoje da minha constituição enquanto pessoa, né? A minha alegria é uma alegria da minha constituição enquanto pessoa, daquilo que os cristãos chamam de alma, né? Que eu chamo de outra coisa. Exatamente. Mas é você entender esse mundo e você aprender a lidar com este mundo da melhor maneira possível, né? E principalmente reconhecendo quando você errou, né? Pedindo desculpas, mas sabendo que aquilo tem consequência, né? Porque eu acredito na lei do retorno. Então eu acredito que aquilo que eu fiz, ele vai retornar para mim. Se eu fiz uma coisa boa, ele vai retornar de maneira boa. Se eu não fiz uma coisa tão boa, também vai retornar de outra maneira. O que dá pra gente muito mais responsabilidade na vida. No final de nossa entrevista, a gente optou por fazer um bate-volta, um jogo rápido. Você fica à vontade para responder de forma bastante objetiva algumas questões que vão mostrar melhor quem é nosso entrevistado. Fica à vontade. Dona, idade? 58. Bem vividos. O mês, bem vividos, maravilha. O mês que você mais gosta, algum mês especial? Outubro, que é o mês do meu aniversário. Um ano e um número? 1962, 25. Uma letra? Letra A. A de amor. Feminino, né? A de Alice, que é minha filha mais nova, que é uma pessoa maravilhosa. A é a letra. Estação do ano? Verão. Passatempo preferido? Meu passatempo preferido é ler. Leitura. Esporte? Caminhada. Herói? Zumbi. Zumbi dos Palmares, Exatamente. Né? Um filme e um livro? Marcante. Um filme, Um Estranho no Ninho, que é um filme que me marcou demais. Um livro, Éramos Nós, do Érico Veríssimo, que é um livro belíssimo. Uma música? Uma música, Deusa do Amor, de Caetano. Isso aí.
Um programa de TV Programa de TV, gente... que te diverte. Não tem que ser aquele que te diverte, ou que te distrai, ou que você começa e vai até o final. Um Maluco no Pedaço. Um Maluco no Pedaço. Que é uma coisa antiga, mas é engraçadíssimo. Um time. Fluminense. Uma mania. Mania? Oh, meu Deus, que mania que eu tenho. Eu tenho mania de autocrítica. Muito séria. Isso. Uma profissão? Professora, né? Eu não sei. É difícil, né? Eu acho que as duas coisas são bastante. muito na minha vida, né? Mas essa questão do ensinar e do aprender é fundante. Um sonho? Um sonho? Ver esse país sendo realmente uma república passou da hora, democrática. né, de dar certo, né? Uma sorte. Uma sorte na minha vida? Minha família, minhas filhas, minha família de axé. Isso uma aí. sorte. Um medo, um receio. Meu receio? Pode falar mesmo? Fique à vontade. Bolsonaro Aqui ser reeleito. Nós conversamos abertamente. Bolsonaro ser reeleito. Esse é o meu maior medo hoje. Um amor. Quando eu digo amor, pode ser em qualquer aspecto. Aquela pessoa mais importante, difícil, né? Não é difícil, uma mãe, uma não. filha, Não, meu maior amor, homem, uma mulher. Meu maior amor é Xangô. É meu orixá de cabeça, é meu maior Maravilha. amor. Uma paixão. Bahia, Salvador, é uma paixão. Um perfume. Qualquer perfume da Christian Dior, adoro. Isso. Tem um chamado Poison, que é maravilhoso, do vidro vermelho. Boa dica aí, gente. O que você odeia? Eu odeio gente sonsa. O que você adora? Adoro gente honesta e gente que tem personalidade na vida. Amigos? Muitos. São escolhidos, né? Aquelas pessoas que... Eu já escolhi muito. Hoje em dia eles vêm e eu os acolho. Um lugar? Vitória. Vitória é um lugar. É um lugar, né? Que é bom demais. Né? Vitória é o meu porto, né? É o meu porto seguro. Eu saio, mas eu volto. Mas eu volto. Um cheiro? Doce, principalmente. Um horário? Digo um horário do dia onde você se sente noite, manhã, tarde, um horário... Madrugada. Um sorvete? De coco. Ciúmes? Muitos. É ciumenta? Eu sou escorpiana, mas eu tô tentando lidar com isso a vida inteira. É difícil. Uma cidade para morar? Uma cidade para morar. Paris. Dica de viagem? Viagem? Esse é o lugar, não deixe de ir. É um lugar que chama Sharm el Sheikh. No Mar Vermelho. Situa pra gente. No Mar Vermelho, ali no Golfo da Pérsia. É o melhor lugar para mergulhar no mundo. Você teve essa experiência? Fantástico, é maravilhoso. Mas é caro pra caramba. Tem que se planejar então, né? Pra quem gosta de mergulhar, não existe lugar melhor. Uma dor? Uma dor? Meu pai, perda do meu pai, é uma dor imensa. Tem muitos anos? Tem 14 anos. 14 anos. E é uma dor que não passa. Essa é uma dor, é uma falta. Um pai, uma mãe. É uma falta, um vazio assim, imensa, porque como. meu pai era minha alma gêmea. Então é uma falta, assim, imensa. Apesar de ele estar comigo o tempo todo, né? Isso aí. Mas a presença física faz muita falta. Uma saudade? Do meu Também. pai. É a mesma coisa. Uma peça de roupa tradicional, fantasia, uma peça praia, de roupa tradicional, roupa íntima, meu ojá. Meu ojá, que é o meu turbante, né, religioso que eu uso nas minhas atividades religiosas. O que é indispensável para você? Saúde. Um website, um site que você indicaria? Que eu indicaria? Dentre esses milhares, né? Que a gente acessa. Tem tanta coisa, né? Nossa! Eu acho que geralmente os websites de viagem, eu gosto muito de um website que fala muito da minha militância política, que é o GLE10, que trabalha com combate ao racismo. Uma comida, a comida. A comida, torta capixaba. Insubstituível, né?
insubstituível. Não tem nada igual a nossa torta capixaba. Você mesmo faz ou Eu na sua mesma mãe? faço, eu mesma faço. Não, minha mãe fez durante muitos anos, né? Eu comecei a ajudar ela. Hoje em dia quem faz sou eu. Hoje ela come a minha torta. Um doce. Quindim. Ah, E uma frase, Leonor? Uma frase, você tem alguma específica que... eu tenho uma frase que é uma frase de Ifá, que é o meu estudo agora do doutorado, que diz que aquilo que a gente lembra nunca morre. Isso. Um nome que mais gosta? O nome que eu mais gosto, Manuel. Manuel. É um nome O maravilhoso. nome do meu padrinho. É o nome do meu tio. é um nome português, mas que Meu avô. caracteriza muitos homens negros nesse Olha, país. que É um legal. nome muito forte, eu gosto muito. Uma pessoa admirável. É um homem negro chamado Malcolm X, que foi um dos grandes líderes antirracistas nos Estados Unidos, né? É uma pessoa admirável. Agora, eu tenho uma pessoa próxima que é muito admirável na minha vida, que é meu babalorixá, Dailton Jogum. É um homem fantástico. Leonor, e um animal? O animal que você mais aprecia? O que eu mais gosto? Eu gosto de cachorro. Cachorro, né? São muito inteligentes. Ô, Leonor, e o turismo é, em poucas palavras, aí uma. Turismo é Turismo é vida. vida, né? Turismo alegria, é vida, felicidade. turismo é alegria. Turismo é você se dar a oportunidade de conhecer o outro. Olhando para a câmera, um recado final. De Você deixa para as agradecer pessoas que vão imensamente assistir. essa oportunidade, né, da gente poder fazer essa reflexão, falar um pouco sobre turismo, falar sobre os guias de turismo. E eu queria deixar aqui como minha última, a minha última fala, eu queria deixar aqui os parabéns aos guias de turismo. Dia 10 de maio é o dia do guia, não é? E dizer que a gente torce muito para que o mundo tenha muita saúde e para que a gente saia dessa pandemia. Vacina sim, viva o Isso aí. SUS e que a gente tenha muita saúde. Pessoal, muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Nós esperamos que vocês gostem, apreciem a entrevista. E o S na Foto agradece.